que fala a respeito de adorar e eu não saberia o preço. Irmão, o preço foi o preço de sangue. Para vocês terem uma ideia dessa letra, desse louvor, no Antigo Oriente, entre o povo daquela época, quando alguém cometia algum tipo de delito, quando alguém tinha uma dívida e era feita uma proposta para que essa dívida fosse paga, geralmente a pessoa que estava devendo, aquele que fazia a proposta para ele pagar, ele pegava um animal, geralmente uma bezerra de 1 ano ou um cordeiro de 1 ano, sem nenhum defeito, e aquele animal ele era morto, o termo é imolado, ele era morto, e ele era totalmente esfolado, cortado em 4 pedaços, tirava-se as vísceras, colocava-se os 4 pedaços em formato de, como se fosse de cruz, e aquela pessoa que estava com a dívida e recebia a proposta do credor, ele recebia a seguinte palavra da pessoa que estava fazendo a proposta para ele. Ele passava entre as 4 partes em forma de cruz, ele passava assim, na vertical, na horizontal, e a roupa dessa pessoa era salpicada pelo sangue daquele animal que estava ali morto, o sangue jorrando. E a parte inferior da roupa dessa pessoa era totalmente, ficava salpicada de sangue. E aquele credor olhava para ele e dizia assim: olha, se você não cumprir o acordo dessa aliança, como foi com esse animal, será com você. Aí a gente olha para a pessoa de Cristo e vê que o texto de João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele se deu, porque Deus amou o mundo aí nessa perspectiva, irmãos, não é o sistema, são pessoas. No original é Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, padeça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o preço foi o sangue derramado. E todos nós conhecemos, já assistimos através de filmes, o que aconteceu com Jesus. Jesus foi surrado, foi açoitado. Eu já expliquei isso aqui em outras oportunidades. Jesus, ele passou uma noite inteira em pé, sendo ultrajado, sendo oprimido, e quando amanhece, ele tem a roupa totalmente tirada, ele fica despido. Ele recebe uma coroa, e aquela coroa com espinhos, que aproximadamente, segundo os historiadores, havia naquela coroa aproximadamente mais de 70 espinhos. E aquela coroa, ela era embebida em substâncias entorpecentes para que facilitasse mais o sofrimento do réu. E ela foi cravada no couro cabeludo de Jesus, na cabeça dele. E ali, antes de acontecer isso, ele foi açoitado. Ele recebeu uma quarentena -1 nas costas. E aquele objeto utilizado pelos seus algozes era chamado flagrum, que era tiras de couro. Na ponta das tiras tinha chumbo, ferro, pedaços de osso, pontiagudos, lancetas. E ali, quando o que estava na direita e na esquerda, eles batiam nas costas e puxavam, vinha a pele, vinha a carne. Ele sofreu isso tudo por nós. E depois de ter sido surrado, uma quarentena -1, ele carrega aquela haste horizontal da cruz pela chamada Via Dolorosa. Ele estava totalmente desfigurado. Isaías capítulo 50, versículo 6 diz que quando ele anda na Via Dolorosa, se você quiser, você pode averiguar aí na Bíblia, Isaías 50, versículo 6 diz que as pessoas arrancavam as barbas dele, arrancava. Imagine uma pessoa, um homem, ter a sua barba arrancada à força, é uma agressão na pele. O sangue descia, irmão. E ele foi até a cruz. E na cruz ele foi cravado. Naquela cruz ele foi cravado. Ele teve as mãos e os pés cravados. E ali, por volta de meio-dia, Jesus, ele
ele declara: está consumado. Ou melhor, por volta das 3 horas, a hora nona, ele entrega o Espírito, ele declara que consumou a obra. E acontece coisas extraordinárias em Jerusalém. Os textos dos evangelhos vai dizer que cristãos daquela época ressuscitaram quando ele declara isso, quando ele diz: está consumado. O evangelista João, no capítulo de número, se não estou enganado, 20, versículo 19, vai dizer isso. E ali diz que quando ele declara que está consumado, cristãos ressuscitam, já haviam sido mortos, ressuscitam e entram em Jerusalém. O véu do templo rasga de cima a baixo, ou seja, ele veio para cumprir a lei e ali agora a graça é instalada. Coisas maravilhosas aconteceram. Então o preço, irmão, foi o sangue, foi a doação dele. O preço foi esse, preço de sangue. E quando o sangue o animal era imolado e o sangue era aspergido, o pecado do judeu no holocausto, chamado a oferta que o judeu fazia, o pecado era coberto. Ele recebia um perdão temporário. E aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há o quê? Perdão de pecado. E a outra parte do louvor que chama a atenção é justamente a palavra adorar. O adorar, irmãos, a palavra adorar no original, a gente pensa que esse momento aqui agora do louvor, da música, não. O adorar é serviço. Adorar é serviço, adorar é trabalhar. Quando a gente declara que a gente está adorando a Deus, a gente tem que ter um entendimento, precisamos ter um entendimento de que nós estamos declarando, que nós estamos servindo a Ele, trabalhando por Ele, em prol do reino dEle. Adorar é isso. E tem várias maneiras de nós adorarmos a Deus. A gente pode adorar na propagação da palavra, pode adorar servindo ao próximo, pode adorar servindo ao reino dEle através daquilo que Ele dá para nós. Por isso que no momento que a gente vai fazer o ofertório, as doações, a gente sempre fala: irmãos, esse é o momento de você adorar. Por quê? Porque Ele está te dando a nós a condição de nós sermos abençoados materialmente e através das finanças nós estamos adorando a Ele. Nós estamos investindo, ajudando o reino dEle a ser propagado na terra. Amém? Então a gente não pode abrir mão disso. Mas a palavra de hoje está aqui em Romanos capítulos 12. Nós já fizemos a leitura inicial aí, versículos 1 e 2. Deus usa o apóstolo Paulo para escrever essa carta e ele começa dizendo assim, nos versículos primeiro, ele faz um apelo. O versículo 1 ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, pelas misericórdias e compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e que é o vosso culto o quê? Racional. Sacrifício vivo, irmão, significa, é algo que parece que a gente lê o texto e a gente tem que entender, analisar o que a palavra está nos ensinando. O sacrifício, como já falamos aqui, o holocausto, que era um sacrifício inteiro, a palavra holocausto quer dizer um sacrifício inteiro. O animal era morto e era entregue por inteiro no altar. Os sacerdotes e os levitas tiravam as vísceras e queimavam o animal no altar inteiro, por inteiro. E aqui agora ele está dizendo assim que a gente tem que apresentar nosso corpo como sacrifício vivo. O que significa isso? Que o Senhor espera de mim e de você que nós apresentemos a Ele nossas vidas por inteiro, em todas as áreas. É um culto racional, com raciocínio, mas é um culto espiritual. Não é apenas chegarmos no momento aqui do culto, participarmos dos louvores, de toda a liturgia e voltar para casa, não. Ele está dizendo assim, após esse momento aqui, a sua vida continua sendo um culto. Aonde você está, aonde você mora, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida estudantil, no seu contexto social, a sua vida é um culto, é um sacrifício vivo a Deus. Você está prestando um culto a Deus. Por isso que o evangelista Mateus, nos capítulos 5 do evangelho dele, a partir dos versículos 3, vai dizer que nós somos comparados a sal e luz. O sal
ele servia e ele serve para dar sabor e conservar o alimento, não é assim? Na zona rural, irmãos, eu sou de zona rural, eu nasci em zona rural, só conhecia a cidade com 9 anos de idade, não sabia o que era morar em zona urbana. E com 9 anos eu vim saber o que era. Mas até então, eu via como meu avô, meu pai e meus irmãos, como eles faziam para conservar a carne, que o animal era morto, né? Era negociado, e meu avô, ele tirava uma parte daquele animal para a manutenção da casa. E aquela carne toda, ela era conservada com sal. Passava-se um bom tempo ali salgando aquela carne. E meus irmãos colocavam aquela carne em cima do fogão a lenha, para ela ficar ali recebendo o vapor e ela ficar num processo de... Como é que a gente pode dizer quando está ali em cima do fogão ali? Tem um nome que se dá, né? Qual é o nome do processo? Defumar, né? Ela ficava ali sendo defumada. E durante o dia, colocava-se sobre uma mesa, num sol, exposta ao sol, para não ficar ruim. Então o sal fazia com que aquela carne não se perdesse. E depois desse processo todo, quando aquela carne era preparada, ela ficava saborosa. Então o sal serve para dar sabor e conservar. E aí a palavra vai dizer que nós somos comparados ao sal. O nosso testemunho, a nossa caminhada, o nosso culto, sacrifício vivo e culto racional a Deus é para impregnar as pessoas a ter vontade e desejo de querer conhecer esse mesmo Senhor que nós servimos. Você que está aqui nessa noite, você que está recebendo essa palavra, você que nos assiste, a sua vida, ela é comparada ao sal e à luz. Olha esse ambiente aqui, olha esse auditório, está bem iluminado porque tem luzes na parte superior. E por que está na parte superior? Porque tem que ser aí para poder iluminar quem está no ambiente. Significa que nós estamos numa posição privilegiada no reino espiritual. Posição de autoridade. Mas ao mesmo tempo que nós somos autoridades espirituais, nós também somos testemunhas para essas pessoas. Amém? Isso é importante nós entendermos. Mas o texto de hoje, nos versículos 2, chama a atenção, esses versículos 2 aqui, que o Senhor continua a usar o apóstolo Paulo para dizer assim, ó, não vos conformeis com esse século ou mundo. E ele continua dizendo o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o Senhor está usando o apóstolo Paulo nesse texto para nos ensinar um princípio. O princípio de que um dia o Senhor nos alcançou, nos salvou e nos trouxe para o reino dele. E para nós entendermos os princípios e os valores e a nova proposta de caminhada com ele, a gente tem que estar com a nossa mente o quê? Uma renovação de mente. E por que é necessário nós entendermos esse princípio? Nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo um momento onde existem algumas propostas, algumas ideologias, algumas ideias que você pode viver de qualquer maneira, que Deus te ama, que você vai ser aceito e que o Senhor te entende. A gente poderia usar aqui até um termo que é bem atual, que é o termo híbrido. E híbrido a gente sabe que, num sentido figurado, é algo que se adequa ao momento, ao contexto. Recebe influências e se adequa a essa realidade. E a gente está vendo hoje um cristianismo, uma proposta de andar na fé, uma proposta híbrida. Eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso receber influências, mas Deus me ama. E eu não estou nem um pouquinho preocupado em entender que a minha chamada, a minha caminhada em Cristo vai requerer de mim uma renúncia, um entendimento de mente, uma renovação de mente. Se não houver essa renovação de mente, eu vou apenas ser um religioso, um frequentador de culto. Isso é muito perigoso. O Senhor não chamou a nós para isso. Ele nos chamou para uma transformação. Transformação de mente, de entendimento. É por isso que a palavra, ela no original, arrependimento, o termo arrependimento é mudança de mente, de atitude. O termo no original grego é metanoia.
Mudança de mente e de atitude. Não adianta eu receber a mensagem, eu ser ministrado, ser alcançado, se minha mente e minhas atitudes continuam as mesmas. Não vai adiantar nada. Eu quero convidar você que está com a Bíblia aí, a gente ir um pouquinho mais além aí, na carta aos Gálatas, capítulo de número 1. Carta aos Gálatas, capítulo de número 1. Todos acharam? Ou melhor, capítulo de número 5, me perdoe. Gálatas, capítulo 5. O que é que diz aí? Capítulo 5, versículo 1. Vamos ler os versículos 1, os versículos 9 e os versículos 13. Pensai, pois, o livre na liberdade de Cristo, o libertou, e não torneis a colocar debaixo da servidão. Olha só essa palavra, irmãos. Deus usando novamente o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, ó, permaneçam firmes, olha só, para a liberdade Cristo vos libertou. Ó, nós fomos chamados para vivermos uma vida de libertação, de liberdade em Cristo. Aí ele continua, permanecei, pois firme, e não vos tornei a submeter de novo ao jugo de quê? De escravidão. Irmãos, viver num contexto onde há uma fragmentação no aspecto espiritual, nesse contexto que nós estamos vivendo, existe uma fragmentação nesse aspecto. Como já falei aqui, existem ideias, propostas, ideologias que tendem a nos seduzir a viver de qualquer maneira, e não é isso. Olha a palavra que está dizendo para nós. Você e eu, nós somos chamados à liberdade em Cristo. O que significa isso? Qual é a realidade dessa liberdade em Cristo? Eu posso qualquer coisa, mas será que isso é conveniente? Será que isso vai me edificar? A gente tem que começar a analisar por esse prisma, analisar por essa ideia. Eu posso fazer isso aqui? Posso. Agora, isso, eu como conhecedor, como seguidor de Jesus, como uma pessoa que estou em comunhão, em unidade com Ele, será que isso que eu estou querendo, eu estou escolhendo, isso vai edificar minha vida? Isso vai promover e produzir através de mim um testemunho para aqueles que estão ao meu redor? Eu já falei aqui, vou repetir. É muito importante fazer esse comentário. Quando alguém que não conhece a palavra, que não tem compromisso, temor a Deus, ele comete um erro, é normal, é comum, é relativo. Mas quando um cristão, irmãos, comete um erro, quando ele comete algum tipo de deslize, o que é que as pessoas falam? Não é crente? Não é assim? Por que será? Por que será que as pessoas colocam dessa forma? Por que será que existe essa cobrança? Porque de nós, irmãos, se espera algo diferenciado. Na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir dos versículos 19, o texto vai dizer assim, que a expectação da humanidade, a humanidade espera com expectativa a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. As pessoas aí fora, essas pessoas que não têm entendimento, essas pessoas que estão ao nosso redor, que faz parte do nosso ciclo social, elas não têm o entendimento da palavra que nós temos, elas esperam de nós atitudes diferenciadas. Aí eu volto a frisar aqui o que eu já disse. É por isso que nós somos comparados a sal e luz. Porque quando eles olham para nós e falam assim, mas esse daí é crente, esse daí é diferente. Então eles esperam de nós uma atitude diferenciada. Eles olham para nós e esperam de nós uma atitude que não seja igual às atitudes deles. Aí o texto está dizendo que a gente foi chamado para viver uma liberdade em Cristo. Permaneça, olha o verbo, permaneça firmes e não se coloque debaixo do jugo da... Porque se a gente volta a viver do jeito que a gente vivia antes, a palavra vai dizer que o segundo estágio é pior do que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 18 até os 22, vai dizer que é igual o cachorro que voltou ao vômito e a porca
ou o porco que foi tirado do lamaçal, tomou um banho, mas soltou ele voltou para onde? O lamaçal de novo. É isso que a palavra está dizendo. Então permaneça firme. Vamos um pouquinho mais na frente, versículo 9. O que é que diz ali o versículo 9? Um pouco leveda. Nós aí somos comparados a uma massa de um bolo, de um pão que foi preparado para ser levado ao forno. E se essa massa estiver com acréscimo dos ingredientes, vai acontecer o quê? Ele não vai sair na forma certa. Vai ficar fora do padrão. O Senhor nos chamou, Cristo nos salvou, nos libertou e nos chamou para uma caminhada dentro de um padrão, irmãos. A caminhada com Jesus, ela é uma proposta para viver dentro de um padrão. E esse padrão chama como? Uma vida de santificação, que vai nos levar ao estágio de santidade. Essa palavra quer dizer o que no original? Santidade, santificação, separação do comum para algo específico. É por isso que as pessoas não entendem e nos criticam. Elas não entendem e nos criticam quando a gente não se submete àquilo que antes a gente vivia. Ah, você agora é crente, você agora está na lei de crente, geralmente usa esse termo, não sei se vocês já ouviram isso. Está na lei de crente, está na igreja, agora não faz mais isso. Eles não entendem, irmão, eles não têm o entendimento, eles não têm o discernimento que nós temos hoje, a maturidade que nós temos. Então a gente vai ver aqui duas realidades maravilhosas. A primeira é, em Cristo nós somos libertos, mas nós não podemos voltar para debaixo do jugo. Porque existe hoje essa ideia, irmãos, de que você pode viver lá e cá. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E aí o texto vai dizer assim, ó, um pouquinho de fermento faz a massa ficar levedada. Agora olha os versículos 13. O que ele diz aí os versículos 13? Foi chamado a... Não useis então da liberdade para dar ocasião a... Tá vendo? Irmãos, já falei e vou repetir, nunca é demais. É importante para nós a redundância. Nós temos um adversário que está em nós. Quem é ele? Natureza carnal, natureza humana. Esse adversário, irmão, está em nós e ele gosta daquilo que é cômodo, daquilo que é fácil. E essa natureza carnal, humana, ela precisa ser o quê? Crucificada. Ela precisa ser crucificada. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir dos versículos 14, vai dizer isso para nós. Se puder colocar aí, eu agradeço. Pode colocar? Romanos 7, do 14 até a partir dos versículos 14. Esse texto de Romanos vai mostrar a guerra, a batalha que é com o nosso eu e aquilo que Deus espera de nós. A gente tem que buscar no Senhor esse direcionamento, buscar no Senhor essa condição, nos colocarmos diante dele e reconhecer a nossa fragilidade. Por quê? Porque senão, irmãos, a gente vai voltar às mesmas condições de antes. Repetindo aqui, a nossa carne, o nosso eu, que é um adversário que está em nós, ele quer aquilo que é fácil, ele quer a vingança, ele quer o bateu, levou, não leve desaforo para casa. Ele quer isso. Ele quer que você sempre leve vantagem. Ele não quer que a gente fique calado. E quando a gente foi chamado, irmãos, para andar com Jesus, a natureza nossa, a nossa velha criatura, ela foi o quê? Tirada de cena. Isso é o quê? Andar com Cristo, isso é novidade de vida. É por isso que a pergunta que nós estamos fazendo aqui nessa noite é: como viver em um contexto onde há essa fragmentação, onde há essas ideias, essas propostas de que eu posso fazer isso aqui, mas Deus me entende e o Senhor me perdoa. Isso é perigoso. Aí é Romanos, não é isso? Romanos 7. O que é que diz aí os versículos 14? Romanos 7, 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal,
Vendido sobre o pecado. Ou seja, a lei, irmãos, é a palavra hoje. A lei hoje é a palavra. A palavra, ela é espiritual, porque ela é a palavra de Deus. Mas eu sou o quê? Carnal. A minha natureza, ela quer aquilo que é bom, aquilo que é cômodo. E a gente precisa pedir, depender do Senhor, para a gente não fazer a vontade do nosso eu. Isso acontece de que maneira? A todo momento. Toda hora, eu e você, nós estamos nessa situação. Nós estamos nesse cenário. Isso pode acontecer no trânsito, quando alguém vai lá e lhe dá uma fechada, alguém vai e diz uma piada para você, uma ofensa, e aí você sabe que está com a razão, mas você não vai revidar. Você não vai revidar. Ontem eu estava no centro da cidade, eu e minha esposa e Daniel, meu filho, e nós estávamos ali na chamada, aquela região ali, próximo ao Colégio Central, já mais para o lado da Moraria, aí uma rua bem estreita. E tinha carros estacionados de um lado, do outro lado, muita gente passando. E eu observei uma cena, fiquei observando assim, e na hora até fiquei um pouco preocupado, orei, apresentei a Deus. Um cidadão vem com um carro branco, os vidros escuros, e ele chega na esquina, onde não podia estacionar, ele resolve estacionar. Ele deu uma ré, estacionou, travou tudo. O pessoal começou a buzinar, e aquele cidadão abaixa o vidro e começa a dizer um monte de coisa para quem estava buzinando. E de repente ele tira um giroflex, coloca em cima do carro, ele era um policial. E quando sai do carro a gente percebe que ele estava armado. Olha só a situação, irmãos. Ele era um policial, estacionou de maneira irregular, fechou praticamente a esquina, fechou a rua, causou problema, as pessoas começaram a ficar irritadas, debateram com ele, ele sai do carro e mostra logo quem é ele, né? Aí todo mundo se recuou. Mas travou tudo, ficou tudo difícil para as pessoas acessarem. Nesses momentos aí, é que a gente vai ser provado. Você está ali querendo passar, está querendo seguir o fluxo, e de repente uma situação dessa, aí você vai debater com um cara desse, você não sabe qual é a intenção dele. Aí a nossa natureza está sendo provada. E aí eu percebi que o rapaz que estava atrás discutiu com ele, quando viu que ele era policial, recuou, deu ré, deu um jeito lá, saiu, foi embora, aí destravou, todo mundo foi embora, ninguém disse mais nada ao cara. Por quê? Ele era um policial, colocou o giroflex em cima do carro, deixou girando, estava armado, ainda falei para minha esposa, aquele cara é policial, ele está armado. E aí ele saiu e entrou numa loja para fazer uma compra. Ele não estava nem a serviço, ele entrou para comprar. Aí a gente, como cidadão, como pessoa que conhece a palavra, a gente vê uma situação dessa, a gente vai tirar satisfação? Olha o texto. Vamos mais adiante aí nesse texto de Romanos. Aí o versículo 14, não é isso? Olha o versículo 15 aí. Quem está com a Bíblia aberta aí? Romanos 7,15. O que é que diz aí? Não. Romanos 7,15. Porque o que faço não aprovo. O que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Quantas vezes nós estamos nessa condição aí, irmãos? Quantas vezes estamos aí nessa condição? Por isso que a gente está batendo nessa tecla aqui hoje. Como viver em um contexto onde as ideias e as propostas, elas vêm com força para nos seduzir a fazer de maneira errada e achar que a gente está com razão. Quantas vezes? Olha aí o texto. O que faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço. Ou seja, eu sei que eu preciso fazer a coisa certa, mas eu não consigo fazer, porque a minha natureza, ela está prevalecendo. Lembra do texto lá de Gálatas 5? Para a liberdade em Cristo eu fui chamado, e não usei da liberdade para dar ocasião à servidão à carne. E aí continua o texto. Versículo de número 16. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa, porque a lei, irmãos, a lei no Antigo Testamento, ela só tinha um objetivo. Qual era o objetivo da lei? Apontar que nós éramos pecadores, que a gente só fazia errar. A lei não aperfeiçoou nada. Quem aperfeiçoou é Cristo. E quem é Cristo? A manifestação, a essência da graça é Ele. Ele vem, liberta, salva e diz assim, olha, apesar dos seus erros, das suas falhas,
Você está perdoado. Agora, a partir de agora, você vai andar em uma novidade de vida. E você pode viver isso. Amém? Em Cristo a gente pode viver isso. Em Cristo a gente pode provar essa verdade. Mas isso só vai acontecer se a gente se submeter a Ele. O texto vai dizer isso aqui, ó. Aí os versículos 16, não é isso? O que é que diz aí os versículos 17? Quem pode ler aí? Romanos 7, 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Tá vendo? Aí é Deus usando o apóstolo Paulo para dizer que ele tinha consciência de que quando ele errava, ele sabia que estava errado, porque o domínio, a força da natureza carnal prevalecia. Qual é a única maneira que nós vamos ter resposta e nos submetermos à vontade de Deus? Se a gente chegar para Ele e reconhecer a nossa condição. Quem confessa e deixa alcança o quê? A misericórdia e o perdão de Deus. Senhor, eu sei que eu sou falho. Senhor, eu sei que eu sou limitado, mas no Senhor eu posso. Por isso que nessa mesma carta aos Romanos, capítulo número 8, vai dizer assim, ou melhor dizendo, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nele, Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nele a gente pode. Na dependência dele, na submissão dele, na entrega a ele, na renúncia, segundo a vontade dele, a gente pode. Aí o texto continua. Versículo 18. Quem pode ler o 18 aí? O que é que está escrito aí em Romanos 7, 18? Porque você em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Irmãos, esse texto de Romanos 7, ele é considerado por muitos expositores da palavra de Deus um grito de desespero de uma pessoa que estava lutando para fazer a vontade de Deus, nesse caso aí Paulo, ou ele estava fazendo referência a alguém que estava querendo fazer a vontade de Deus, mas ele via dentro dele, ele via nos seus desejos, nas suas vontades, ou melhor, na sua vontade ele via uma guerra. E nós vivemos essa guerra todos os dias, irmão. A todo momento essa guerra se apresenta. Você quer tomar uma decisão e você sabe que essa decisão muitas vezes ela não está de acordo com aquilo que o Senhor quer, mas você quer. Às vezes é uma coisinha simples, sabe como? Você quer comprar algo, mas a sua condição material naquele momento, o seu orçamento não permite, mas você quer fazer o débito, quer fazer a dívida. Aí você quer comprar, mas quando você chega lá e analisa lá seu orçamento, vai extrapolar. Vai ficar no vermelho. E aí, quando chegar no mês seguinte, o que é que vai acontecer? Um termo que todo mundo usa. Quer ver? Uma bola de neve. Eu não diria bola de neve, irmão. Eu diria uma bola de dívida. Porque de neve vai derreter, né? É uma bola de dívida que vai criar. Sabe o que acontece quando a gente age dessa maneira? A gente sabe que está saindo do orçamento. O que é que vai acontecer? Lá na frente vai ficar pior. Porque você saiu daquilo que foi planejado. Lembra do texto de Gálatas? O que é que diz lá em Gálatas? Não precisa botar aí não. Vamos só recapitular. Para a liberdade foi que nós fomos libertos. Não useis da liberdade para dar ocasião o nosso eu, a nossa carne. Irmão, o nosso eu, a nossa natureza carnal, ela é ávida por isso. Eu já contei em algumas pregações, as pessoas acham até que é invenção, não é. Eu conheci pessoas, mulheres especificamente, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas irmãs, que essa irmã tinha uma coleção de sapatos, e ela chegou a dizer para mim que tinha mais de 200 pares. E eu perguntei, e você consegue usar tudo? Tem sapato que eu nunca usei, está lá na caixa, mas eu não aguentei ver a promoção. Imagine um ser humano, irmão, que só tem 2 pés, tem 200 sapatos guardados no closet dela e nunca usou. E um bocado de semelhante, um bocado de irmãos precisando de sapato e a pessoa não dá, não doa. Sabe o que é isso, irmãos? É o nosso eu, é a compulsividade.
Eu vejo, quero comprar. Aí a palavra vai dizer assim, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele vai dizer assim, tendo com que se vestir e se alimentar, estejais com isso o quê? Contentes. Ou seja, tem o necessário, gente. Mas o problema é que a gente não quer o necessário, a gente quer um pouquinho a mais. Sabia? E quando a gente quer um pouquinho a mais, a gente está saindo do padrão daquilo que Deus projetou para nós. Eu citei aqui, vou citar de novo. Falei, vou citar de novo. Quem está em Cristo é nova, as coisas velhas, mas às vezes, irmão, parece que não passou, não. A gente está querendo viver o que a gente vivia lá atrás. E aí o texto vai dizer aqui, ó, o texto de Romanos 7 é interessante, ó. Aí foi o versículo 18, não foi isso? Agora olha o versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. A guerra, tá vendo? A gente vive essa guerra toda hora. Versículos 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Isso se apresenta a todo momento. Essa batalha. Como é que a gente vai vencer? Se a gente se submeter à vontade de Deus. Lembra do texto lá de Romanos 12? O versículo 1, ele faz um apelo. Eu rogo-vos, pois, pelas compaixão e misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício vivo, irmão, quer dizer que você vai apresentar todo o seu eu, todo o seu ser a Ele. Você consagra tudo a Ele, diz, Senhor, eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu sou tendencioso a errar, mas eu consagro a minha vida ao Senhor. E que não seja a minha, mas a tua vontade. O que é isso? Renúncia, dependência. É difícil? É. Mas é um processo que Ele vai nos tratando, vai nos aperfeiçoando. Versículos 20 aí, né? Agora o versículo 21. O que é que diz aí o versículo 21? Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Continue, meu irmão, por gentileza. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo meus bens contra mim. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aí é o 21, não é isso? Irmãos, olha só que coisa interessante. 22, olha só que coisa interessante aqui, ó. O segredo está nesses versículos 22. O que é o homem interior? O que é que significa um homem interior? É um homem espiritual, irmãos. É no seu espírito que o Espírito de Deus veio e fez a fusão. É aí que está o segredo, é aí que a batalha é vencida. Segundo o homem espiritual, a palavra no original é o segundo homem espiritual, eu tenho prazer aonde? O que é que diz lá o 22? Segundo o homem espiritual, tenho prazer na palavra de Deus. O segredo está aí. Eu sou um homem chamado para viver espiritualmente em Cristo, então eu tenho prazer aonde? Na palavra dele. Se eu tenho prazer na palavra, eu vou ter resposta. Se eu tenho prazer em buscar na palavra, em me aprofundar na palavra, eu vou ter o quê? Respaldo para não me submeter àquilo que o meu eu, a minha carne quer. Amém? O segredo, irmãos, é a palavra. Vou só lembrar aqui, ó. Efésios capítulo 6, a partir dos versículos 10, especificamente versículos 3, vai dizer que a palavra, ela é comparada à espada de dois cortes, ela é comparada a capacete, a couraça, as sandálias. A palavra tem várias referências. Tudo isso em uma indumentária de um soldado romano servia para quê? Servia para ele se guardar, se resguardar, se defender. Um escudo serve para quê? Defesa. E a espada serve para quê? Instrumento de defesa e ataque. Um capacete utilizado por um mototaxista, um motociclista serve para quê? Proteger o cérebro dos impactos. Não é assim? Sandália, sapato no pé significa para quê? Proteger seus pés, você andar com os pés protegidos. Tudo isso é palavra. Quando você lê a palavra e você pratica a palavra, ela tem essa realidade na sua vida, na minha vida. Quando a gente lê a palavra,
O problema é que quando a gente se vê diante da situação, a gente não se lembra da palavra. A gente se lembra do nosso eu. Sabe o que a gente faz? O que a gente usa muito aqui em Salvador. Vou dar os meus pulos. Vou correr vai ficar cansado o tempo todo. Você nunca vai correr na frente, vai correr atrás. Quem está atrás já perdeu, irmão. Tem alguém na sua frente. Você entendeu isso aí? Não é não, meu irmão? Está correndo atrás, está cansado. Só vence quem chega na frente. Correr atrás, pode falar, Léo? Pode falar, meu irmão. Às vezes acontece situações, eu falo do trânsito. Sim. Pelo motivo da fome, eu já vivi há tempos atrás. Eu tinha criações para algumas coisas. Chega a certo momento que às vezes eu fico com vontade de fazer, como você acabou de falar agora. Só que eu não ajo, porque aparentemente eu estou sendo franco. Eu acho que eu ouço dentro do meu coração assim, não faço. Toda vez que eu preciso tocar, eu começo alguma coisa errada. Se eu não ouvir, eu fazer uma ação, eu gosto de fazer alguma coisa errada. A partir do momento que eu escuto, eu fico quieto, fico vendo, vontade de agir, eu não faço, tá tudo certo. Isso acontece frequentemente. Então, vamos toda a situação agora, eu sempre fico nessa vontade. Não é não. Eu tenho, mas eu faço. Porque é natural, a reação, ela é nossa. Toda vez que a gente é provocado, qual é o que vai acontecer? A gente reage. Toda vez que o homem e a mulher é provocado, ele tem a atitude de reação. Para toda ação tem o quê? Uma reação. Não é assim? É natural. Agora, olha aí esses versículos 22, o segredo está aí. O segredo está aqui, ó. Segundo o homem interior espiritual, eu tenho prazer na palavra de... Mas aí os 23 vai dizer o quê? O que é que diz os versículos 23? Mas mesmo outra vez, em batalha contra a lei, o mesmo entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, e está no mesmo medo. Tá vendo? Olha os versículos 23, ó. Vejo nos meus membros aí no caso, irmão, são os desejos, as atitudes, ó. Outra lei que é a batalha contra a lei do meu entendimento. Tá vendo o entendimento? Por que entendimento, irmãos? Para a gente finalizar essa ministração. Entendimento tem a ver com mente. A mente, ela é o campo de batalha. Vou citar aqui o que eu já preguei em outras oportunidades. Lá no Éden, qual era a realidade do Éden? Quem habitava lá? Quem Deus colocou para habitar lá? Pronto. Qual era a realidade ali? Tudo perfeito. Não tinha nenhum problema, não era assim? Eles viviam de que maneira? Ao natural. Nem roupa usava. Mas aí o adversário veio e propôs algo. O que é que ele propôs? Ele chegou para Eva e falou o quê? Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. O Senhor falou isso para ele? Não, ó. Sugeriu, ela deu ouvido. E o inimigo propôs a ela algo que jamais foi dito por Deus. Ela escutou, ela deixou entrar na mente, ela olhou, ele levou ela e mostrou, ela olhou, ela se aproximou, pegou, trouxe para perto, sentiu o aroma e, por fim, comeu. Entendeu isso aí? A proposta do inimigo foi justamente seduzir, foi justamente levar ela e Adão a fazer o que não tinha sido dito a eles que era para fazer. Você viu, olha só, vamos voltar para o texto aqui, ó. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e em mim. O que é que está escrito ali? Em mim o quê? Lê aí, quem está mais perto aí. Em mim o quê? Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Membros aí, irmão, é sentimento, é desejo. É desejo. A gente começa uma dieta, né? Aí segue tudo direitinho, né? Daqui a pouco a gente vê na nossa frente ali o que a gente mais gosta. Aí se você não falar assim para você mesmo, não vou comer, você vai lá e come. Tá na sua frente? Ó, eu vou contar para vocês aqui o meu testemunho. Uma das coisas que eu mais gostava, não vou dizer que eu não gostava, chama-se banana real. Eu chamo de BR, banana real. E depois que eu passei a fazer minha dieta,
Toda hora vem uma pessoa me oferecer banana real. Não, pastor, sua mulher não está aqui não, ela não está vendo não, mas Deus está vendo, amigo, eu não quero não. Tem gente que chega assim na minha frente, assim, ó, aqui é uma banana real que eu guardei para o senhor. Eu digo, vai para lá, capeta. Eu não aguentava ver uma banana real, irmão. Todo dia eu comia banana real. Todo dia eu saía com minha banana real. Agora, irmão, a boca enche d'água. Aí eu vou providenciar uma banana, uma laranja, uma tangerina, mas eu não como. Porque se eu ficar comendo banana real, não está adiantando a dieta. Primeiro que é preparado de que maneira? É preparado no óleo. Você entendeu como é? Ali o texto. Tá vendo? Me prende debaixo dos meus desejos. O desejo, irmão, quando ele vem de maneira sutil e vai ganhando força. E o desejo vai te levar a você fazer aquilo que está contra a vontade do que Deus tem para você. Aí tem um monte de amigo que diz que é amigo, fala assim, que nada, rapaz, não tem ninguém aqui, só a mulher que está aqui, o pastor não está aqui, mas tem um que está. Tem dois, na verdade, que está. Que é Deus, que está te vendo, e o capeta para te acusar. E quando a gente comete o erro, o que acontece? Na hora, a acusação chega. Ou você não é crente, você não está na igreja, agora está fazendo de novo, velho. Na hora a acusação vem. Na hora. E aí, irmãos, agora vem o segredo aqui, agora, os versículos 24, para a gente ter vitória, está aqui, os versículos 24. Para a gente não se submeter a essa proposta de viver uma vida dúbia, uma vida laica. Olha o que diz aí o versículo 24. Miserável homem que? Quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o apelo que ele faz. Ele reconhece a condição dele e fala, quem me livrará? Aí nos versículos 25 tem a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Que assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a palavra de Deus, mas com a minha carne eu cedo ao pecado, tá vendo? Mais uma vez, a palavra está fazendo referência a entendimento. Aqui está o campo de batalha, irmão. Se sua mente estiver submissa à vontade de Deus, à palavra de Deus, você vai vencer. Você já venceu. Mas se sua mente não estiver submissa à vontade de Deus, você vai ter dificuldade de entender e de submeter. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nós vamos nesse momento